Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vamos dar hoje uma palavra, vamos aí falar um pouquinho sobre versículos que alimentam, ok? Vem comigo aí para 2 Reis, capítulo 2, e diz algo interessante para mim e para você. Nós vemos aqui a história de Eliseu e Elias, Eliseu acompanhando Elias, vendo, sentindo a presença de Deus na vida de Elias. O versículo 8, os dois vão caminhando, na 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, e então Elias tira o manto, enrola ele e bate nas águas. E as águas se dividiram, as águas do rio se dividiram, e os dois atravessaram até chegar na terra seca. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja retirado de você? E Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse: olha, seu pedido é difícil, porém, se você me vir quando eu for tirado de você, terá o que você pediu. Do contrário, não será atendido. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Depois, vendo isso, Eliseu pega o manto de Elias, atenção, que tinha caído, voltou para a margem do rio Jordão. Então bateu nas águas do rio, como Elias fez, e perguntou. Atenção, ele pega o manto, que era de Elias, dobrou, bateu nas águas, e ele perguntou: e agora, Senhor, o Deus de Elias, aonde está o Senhor, Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou o rio Jordão. Note que aqui é muito profunda essa palavra, queridos, porque Elias, um homem já na experiência com Deus, e ele ouve de Deus que tem um homem para ser ungido, para ser seu sucessor, e ele indica Eliseu, né? Ele fala com Elias: olha, agora vai ser Eliseu. E Eliseu começa a acompanhar Elias, começa a ver os feitos de Elias. Mas chega um determinado momento que Elias toca o seu manto no rio, abre, atravessa em seco o rio Jordão, Eliseu com ele, e ele fala: olha, agora está perto de eu me separar de você. O que você quer? O que eu posso fazer por você? E ele fala: eu quero porção dobrada. E ele fala: é difícil, mas se você me vir quando eu for retirado de você, certamente seu pedido será atendido. Mas se você não ver, não será atendido. Note que eles tinham atravessado, eles estavam do outro lado. E de repente, quando vem uma carruagem de fogo no redemoinho, Elias sobe. Elias sobe, mas a capa de Elias fica. E Eliseu bate com essa mesma capa no rio. Ou seja, Eliseu tinha que voltar. Eliseu tinha que voltar. E ele clama a Deus. E ele fala: agora, Senhor, onde está agora, ó Senhor, o Deus de Elias? E quando ele bate, a resposta vem prontamente. Eu quero dizer para você, querido, que é muito bom você andar com pessoas experientes na palavra, com pessoas que tenham testemunhos de vida na palavra. Mas o mais importante é você entender que o que está nessa pessoa, sendo uma pessoa séria, um homem ou uma mulher de Deus, tem que estar em você. Não é a pessoa que faz toda a diferença, mas é o que está nela. E o que está nela pode ser transferido para você. Quando Elias fala: olha, eu vou ser retirado, Jesus também disse a mesma coisa: eu vou ser retirado, mas vocês não vão ficar só. Aqueles que creem receberão o Espírito Santo, descerão sobre vocês o Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas estão tacanhas na fé, estão muitas das vezes devagar na fé, devagar na esperança, porque vêm apenas homens e mulheres e muitos de Deus. Mas essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo. E você também pode, porque vai chegar um momento que você tem que atravessar o rio, mas você não vai atravessar sozinho, porque quando você clama a presença do Espírito Santo de Deus, você não está mais sozinho. Aonde você estiver, Ele está com você. Ele é o Paracletos, Ele é o Consolador, é aquele que intercede, é aquele que trabalha na tua chamada,
é aquele que te dá o dom, é aquele que está com você, intercedendo até com gemidos inexprimíveis na hora que você nem sabe pedir como convém. Chegou um momento que Eliseu não estava mais com Elias, mas ele já estava com a presença. Ele teve o referencial em Elias, mas quando Elias não estava mais, ele teve em si a presença plena do Espírito Santo. Sabe que vai ter momentos que você vai ter que atravessar rios sozinhos, situações sozinhas, mas sozinhas aos olhos dos homens, porque se Deus está com você, você não está só. Se Deus está com você, Ele só quer ver em você a fé que você deve ter nele, para que haja um mover, haja uma abertura de rios, haja uma abertura de mar, para que você atravesse em seco, dando glórias a Deus. Fica com esta palavra, queridos. Elias foi bem claro: se você vê a hora que eu subir, for retirado de você, aí realmente você vai ter a porção que você quer. Mas se você não vê, tem pessoas que estão perto, mas não estão conseguindo ver. Tem pessoas que quando morre um líder, acaba a igreja. Tem pessoas que quando o líder faz um escândalo, acaba a fé. Ei, entenda que a sua fé não está vinculada a homens, a sua fé está vinculada em Cristo Jesus. E se você tem a presença do Espírito Santo, ainda que muitos não sejam como você espera, você tem que fazer a diferença. É você e Deus. E que esta capa, que aqui representa o Espírito Santo, você agarre com todas as forças e prossiga, porque a sua caminhada é longa. E se você está com pessoas ou não na sua volta, o importante é quem está no templo, que você diz que é o templo do Espírito Santo. Fica com esta palavra. Que Deus esteja contigo, que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te dê o que você busca, te dê o que você precisa, que Ele trabalhe na sua vida, que Ele trabalhe na sua fé e que cada vez mais eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.